Olá pessoal, sejam bem-vindos à Universidade do Bitcoin. Meu nome é Daniele Seifert e provavelmente é a primeira vez que você me vê aqui na Universidade do BTC, aqui no YouTube, mas esse é meu primeiro vídeo. A partir de hoje eu vou começar a produzir conteúdo aqui no YouTube para a Universidade do BTC, então fiquem ligados pessoal, porque vem muito conteúdo legal para vocês. E no vídeo de hoje nós vamos começar com o assunto primordial para a leitura e interpretação de gráfico, que é o conceito básico de tendência. Provavelmente você já deve ter ouvido falar, ou alguém falar, né? Nunca contraria a tendência, ou a tendência é sua melhor amiga. Na verdade, pessoal, essas expressões elas são verdadeiras. E no vídeo de hoje a gente vai se dedicar um pouco a entender as direções de uma tendência e as categorias de uma tendência. Pessoal, sempre quando eu vou fazer leitura, vou interpretar um gráfico, o primeiro fator que eu me atenho é para que lado o gráfico, para que lado aquele ativo está se movendo. Pessoal, provavelmente você já deva ter uma familiaridade com o gráfico, né? E percebeu que o mercado ele não se move em linha reta. O mercado ele é formado como uma espécie de movimento de zigue-zague ou uma espécie de picos e vales. Pessoal, numa tendência de alta, né, que é a primeira tendência que a gente vai ver, como no gráfico aqui, ó, que eu vou colocar para vocês, uma tendência de alta, ela vai se caracterizar pela sucessão de picos e vales, um maior do que o outro, formando como se fala uma escadinha ascendente, que leva aquele ativo para cima e assim uma valorização no preço daquele ativo. Já numa tendência de baixa, pessoal, esses picos e vales, eles são sucessivamente menores do que o outro, fazendo com que o preço daquele ativo perca valor, caia numa escada, pessoal, descendente. Pessoal, essas são as duas tendências mais conhecidas, a tendência de alta e a tendência de baixa. Mas, pessoal, ainda existe uma terceira tendência, que é a tendência de lateralização do mercado. É quando, pessoal, o preço daquele ativo ele fica variando em uma faixa limitada. Ele fica variando num suporte, entre o suporte e uma resistência. A gente vai ver detalhadamente aqui nesse canal sobre suporte e resistência, mas basicamente para vocês entenderem, eu vou utilizar o exemplo, por exemplo, do Bitcoin. Numa tendência lateral, por um período de tempo, por exemplo, o Bitcoin vai ficar entre uma faixa de preço, vamos supor que ele fica entre 38 e 40, então ele vai ficar fazendo esse zigue-zague, fica no 38, volta no 40, vai para o 38 e fica assim por um período de tempo. Essa característica é do mercado lateral, ou seja, um mercado sem tendência. Neste momento, pessoal, quando vocês identificarem que o mercado ele está lateralizado, a melhor opção, eu diria que a opção mais inteligente é ficar de fora do mercado, porque neste momento o mercado ele fica muito perigoso, tá? E a melhor opção é você esperar o mercado adquirir uma tendência, seja ela de baixa ou seja uma tendência de alta. O fato, pessoal, é que o mercado ele se move em três direções. Então, uma tendência de alta, tendência de baixa e uma tendência de lateralização. E olha que interessante, pessoal, alguns estudos, algumas estimativas observaram que no longo período de tempo, 1/3 do tempo daquele gráfico, né, daquele ativo, ele vai estar numa fase de lateralização, viu? Então, pessoal, é um bom tempo, é um tempo considerado. É importante, então, nesses momentos, a gente tomar muito cuidado e prestar muita atenção, principalmente se você faz trader aí, porque o mercado fica muito volátil.
Quando o mercado está lateralizado, o que acontece é um equilíbrio entre a força compradora e a força vendedora, ou a lei da oferta e da demanda. Então acontece esse equilíbrio, as forças elas se equivalem e aí o mercado ele fica lateralizado. Pessoal, geralmente quando isso acontece, uma coisa importante a se ressaltar é que os indicadores, por exemplo, Fibonacci, eles funcionam mal. Eles foram criados, os indicadores, para serem aplicados em uma tendência, seja ela de alta ou seja ela de baixa. Numa tendência lateral, se você for aplicar um indicador, provavelmente você não vai conseguir um resultado bom. É importante observar isso também. O trader, pessoal, ele vai sempre se ver diante de 3 situações, tá? De 3 decisões. A primeira é comprar, e aí a gente utiliza o termo ficar long, né? Vender é ficar short, e ficar de fora numa tendência lateral, não fazer nada. Geralmente numa tendência de alta nós vamos comprar aquele ativo, vamos preferir pela opção de comprar. Numa tendência de baixa nós vamos preferir geralmente vender aquele ativo. E como eu mencionei, é não fazer nada no mercado que está lateralizado, esperando que ele decida para que lado, se ele vai subir ou se ele vai descer, para que tendência ele vai tomar, né? Qual rumo ele vai tomar. Pessoal, além das 3 direções, a tendência ela possui 3 categorias, mas isso é importante analisar o tempo gráfico. Então é sempre importante analisar que tempo gráfico você está olhando a tendência do mercado. Nessas 3 categorias estão a tendência primária, a tendência secundária e a tendência de curto prazo. Na tendência primária, pessoal, ela decorre num prazo de meses a anos. Na tendência secundária, o prazo dela vai ser de semanas a meses. E na tendência de curto prazo, ela se dará entre dias e algumas semanas. Olha que interessante, pessoal. Cada tendência dela se encaixa numa tendência anterior. Vou explicar para ficar mais claro para vocês. Numa tendência de 1 ano ou de mais, pode ser, por exemplo, se essa tendência for de alta, pode ser que o mercado venha a se corrigir, fazendo com que crie uma tendência de baixa ali, mas é uma tendência secundária, pessoal. É para o mercado dar um suspiro, é normal, faz parte. Aliás, é saudável essas correções do mercado. Então, por exemplo, numa tendência de alta por 1 ano, né? Essa tendência já vem se estendendo por 1 ano. Pode ser que aconteça uma correção até mesmo de 3 meses, 4 meses, né? Para que o mercado dê um suspiro e volte a retomar o movimento ascendente. Essa correção secundária, ela vai se caracterizar por picos e vales um pouco menores, que são considerados de dips e rallies. Então, pessoal, para ficar claro para vocês, uma tendência maior vai comportar uma tendência menor, uma tendência intermediária. E essa tendência intermediária comporta uma tendência menor. Eu vou mostrar aqui no gráfico para vocês para ficar mais claro. Vamos lá então. Pessoal, então vamos lá, prestem bastante atenção aqui. Botei no gráfico do Bitcoin no período semanal. Acho que vocês vão entender perfeitamente o que é o conceito de tendência primária, secundária de curto prazo. Reparem aqui que nessa marcação verde eu quis exemplificar a tendência primária. Isso aqui é uma tendência de alta, pessoal. Por que é uma tendência de alta? Porque se caracteriza pela sucessão de picos, um maior do que o outro. Pode ver que este aqui, que estou com o mouse em cima, é menor do que este, e vales sucessivamente um maior do que o outro. Então nós temos uma tendência que se iniciou antes de 2020 até o presente momento, uma tendência primária de alta, tá, pessoal? Aqui, neste ponto, aproximadamente por abril, aqui, nós iniciamos uma tendência secundária, uma tendência corretiva, uma fase corretiva de baixa, pessoal. Então, nós podemos caracterizar isso aqui como uma tendência secundária e ela se enquadra dentro de uma tendência primária. Então, vocês podem ver, que nem eu avisei antes para vocês, que nem eu falei, a tendência secundária, ela vai estar sempre dentro de uma tendência primária. Aqui nós temos novamente uma correção do mercado que se iniciou ali aproximadamente por novembro
e vem até o presente momento. Então, nós caracterizamos também essa correção intermediária, né, dentro de uma tendência primária como uma tendência secundária. Pessoal, vocês observem neste gráfico que nós temos uma onda aqui, uma onda grande, né? Aqui também nós temos outra onda grande, e eu fiz essa marcação aqui, ó, no ponto A, B e o ponto C. Isso aqui é uma onda menor, tá, pessoal? Que está dentro de uma onda maior. Esta onda menor, ela vai ser considerada uma tendência de curto prazo. E isso aqui é o momento que o mercado está voltando, é uma tendência intermediária de alta. Então aqui, pessoal, pode ver que o mercado, aproximadamente aqui na metade de julho, o mercado começou a corrigir, né? Na verdade, começou a entrar nessa tendência intermediária, tá, pessoal? Isso aqui é uma tendência intermediária de alta. E aqui é uma tendência curta de baixa, que se caracteriza como uma tendência secundária. Pessoal, espero que vocês tenham entendido o conceito básico de tendência, tá? No próximo vídeo nós vamos falar sobre suporte e resistência, zonas de compra e zonas de venda. Fiquem ligados aqui no canal da Universidade do BTC. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, comecem a nos seguir e fiquem ligados. Pessoal, um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Para você, tá, que tem dificuldade de fazer essa gestão de risco, tem dificuldade de seguir um método, né? É confuso às vezes para você, gráfico, um monte de coisa técnica. Vem para cá, tá? Vem para cá. O nosso método é simples e ele é replicável por qualquer pessoa. E com certeza hoje, quando se fala de lucro de forma consistente, sem ficar com dor de barriga, dor de cabeça, suando frio, passando mal, nós temos o melhor método, porque ele é simples e ele é lucrativo. É só seguir o método, tá? Quer saber mais? Acessa aqui, ó. Olha o meu mouse aqui, ó. Acessa aqui o WhatsApp, fala com a nossa equipe. Se você quiser pagar em cripto, a gente aceita pagar em cripto. Se você está em outro país, também dá para comprar. Só vir aqui, mudar a bandeira do seu país e comprar.